forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com meu amigo, engenheiro eletricista Raildo Queiroz, referência aqui em condomínios. Muito obrigado, Raildo, por ter aceito o nosso convite. Sei que a agenda é apertada, mas está cedendo um pouquinho do seu tempo para poder engrandecer o conhecimento de todos que nos assistem. Mas peço licença para você, pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito, se inscreve, dá essa moral para a gente, o YouTube só reconhece. Se tiver inscrito, se curtir, se comentar, dá essa moralzinha para a gente. Raildo, muito obrigado, satisfação. Se apresente para quem não conhece quem é Raildo Queiroz. Olá, pessoal. Quero agradecer aqui a oportunidade, lisonjeado com o convite aqui do nosso nobre colega, Diego. Um programa que ganhou nome, um programa que ganhou uma estrutura para levar para você um pouco mais da engenharia, não só na área condominial, mas também a engenharia como um todo. E você que é o profissional da engenharia, compartilhe, mostre para os seus colegas. Isso que a gente vai conversar hoje é fundamental para o crescimento e a valorização da engenharia nos condomínios. Raildo, os desafios da engenharia elétrica nos condomínios. O que você pode esclarecer para a gente aqui? Olha, eu vou dizer o seguinte, que tudo passa pelo projeto, né? Antes de construir, tem um projeto e segue ele. Mas após a entrega da edificação ou da casa, aí vem os desafios, né? Como você bem falou, os desafios sobre manter, né, dentro do padrão de projeto. A maior dificuldade hoje está na parte da gestão, porque a eletricidade começa dentro do apartamento, né? Muitos dizem, vai começar pela a entrada, perfeito, mas é o apartamento que começa o desafio, porque as pessoas muitas vezes têm ali aquele quadro, por ter acesso livre, né, dentro de sua casa, acham que pode fazer qualquer mudança dentro daquilo que está projetado com toda a segurança. Então, o maior desafio é o equilíbrio entre o morador manter aquilo que foi proposto em projeto e a manutenção continuada, que seria o quê? Muitas vezes se preocupa do condomínio, a entrada, as áreas comuns, mas a parte também interna das unidades particulares são fundamentais ter também essa observância. Por isso que a lei municipal, que diz que cada 5 anos, que é a lei 2765, que foi substituída e seccionada por Gama, dizia o quê? Que a cada 5 anos as edificações precisam passar pela nova inspeção, já visando isso aí, esse desafio que vem pela frente. Porque não só na parte da elétrica, mas tem também a parte de civil, mecânica. Exatamente, por se tratar de um espaço fechado. A gente costuma dizer que condomínio tem um prefeito, né? Uhum. É uma área fechada, poucos entram. Mas a engenharia está ali embargada em todo sentido. Engenharia elétrica, civil, mecânica, ambiental, segurança. Você tocou no assunto aqui, Raildo, da questão do pós, né? Porque a pessoa recebe aquela casa ou um apartamento dentro de um condomínio que é calculado para X carga. E aí o cara coloca lá 10 ar-condicionado porque foi projetado para 3 ou 4. E aí sai jogando um bocado de coisa lá dentro. Como o engenheiro eletricista consegue mensurar, ou então vocês têm um padrão, até não sei quantos kVA é essa casa aqui, a partir disso aqui, porque isso influencia até na entrada do condomínio. A principal. Como é que você lida com isso? Então, o que a gente costuma orientar aos síndicos é que façam uma inspeção, né? Não só da parte da elétrica, como também na parte civil. Por que isso é importante? Porque você vai detectar algumas modificações fora dos padrões. E é onde vem o desafio que você me falou. Onde está o desafio? Adentrar e acompanhar o processo do morador. Porque, como você falou, o cara compra 4 ar-condicionados para instalar numa carga que está projetada para 2. Além de ter o desafio relacionado à parte elétrica, é de convir que tem um desafio também da carga em cima da laje técnica, né? Você tem capacidade de colocar duas condensadoras, você coloca 4. Isso também é um desafio.
Então, a eletricidade, junto com a civil, são fundamentais as duas áreas para poder dar uma segurança maior, não só para a unidade particular, mas todo o processo do condomínio, que é todas as áreas comuns que realmente são afetadas. Então, e nós temos normas para isso, né? Normas regulamentadoras que o engenheiro deve seguir. Sim, porém, muitas das vezes nem todos seguem, né? E claro que vão arcar com as consequências. Mas você pode pontuar para a gente os mais importantes na área da elétrica, para poder... que envolve nessa parte do condomínio? Exatamente. Nós temos, quando a gente fala em aumento de cargas, a gente passa pela até melhoria de rede, né? Aí começa pela a média tensão, né? Que é aquela que está entre 13.800. Então ali já começa um desafio. O condomínio, por exemplo, ele tem a entrada principal dele, que tem todo um barramento, todo um transformador ali, que a gente chama de subestação aérea ou abrigada, que são as normativas, que tem a baixa tensão, que a 5410 trabalha, que vem direcionar totalmente o nosso dia a dia. Por exemplo, a tensão de baixa, a baixa tensão, ela está envolvida a 5410, que é a norma que regulamenta. E tem a R10, a NR10, que faz a questão dos riscos da eletricidade, as normas regulamentadoras. E a NBS 5410 é a mãe, né, de tudo isso aí. Então ela rege para a gente como deve cobrar e como deve proceder os requisitos básicos de segurança que tem que ter nas instalações elétricas. Então ela trata nesse conceito que os profissionais da engenharia sigam. E muitas vezes você não tem um profissional da engenharia, um eletrotécnico, um profissional da engenharia que acompanhe para ver se aquela demanda ali instalada está dentro do projeto entregue, por conta que, em vez de pensar em investimento, os síndicos muitas vezes pensam em economia. Então você não tem esse controle. Por isso que o grande desafio é você abraçar e levar para o condomínio a importância de cada 5 anos fazer as inspeções. Como a lei 2.765, sancionada por Gama, trata que cada 5 anos as edificações precisam passar por uma nova inspeção. Então a inspeção é completa. Vem a elétrica, vem a civil, vem a mecânica, todas. Tudo que foi entregue da forma da engenharia faz-se necessário essa nova inspeção para que a IMURB imita o atestado que eles chamam a renovação de habites. E o desafio, voltando ao desafio da elétrica, é isso. Você tem um seu apartamento, você lá entende que tem que fazer qualquer coisa, fazer todo jeito, acrescentar carga sem obedecer às regras das normas 5410, que rege a segurança, né, em instalações elétricas. Você, vou chamar de você, porque não um pouco mais velho do que eu, mais experiente do que eu, mas pela proximidade, Raio é meu amigo. Além de engenheiro eletricista, você também é engenheiro de segurança do trabalho. E nós temos uma área que é bem assim pontual dentro de um condomínio, que são as áreas comuns, que a gente pode ficar um pouco mais preocupado por conta que temos uma circulação de várias pessoas. Piscina, academia, quadras, campo de futebol. Qual medida de segurança nessa parte de elétrica a pessoa deve ficar mais preocupada na parte da engenharia? Olha, os dispositivos de segurança. Nós temos os dispositivos, por exemplo, conhecidos pelos DRs, que são um dispositivo residual, que diz o quê? Onde há área molhada, onde possível área de ser molhada, por exemplo, a cozinha, a piscina, o espaço gourmet, esse espaço que pode ter lavação de prato, tem que ter chover, molhou. Então, esses pontos que tem alimentação, tem tomadas elétricas, precisa de estar munidos desse dispositivo para proteger as pessoas. Não só adultos, mas as crianças. Então, no momento que você tem uma tomada lá instalada nessas áreas da piscina, inclusive nós temos também uma modalidade que as pessoas praticam bastante, mas não tem um certo cuidado, que é colocar a iluminação dentro da piscina. Isso é fundamental ter esse cuidado, porque de uma forma ou de outra gera uma tensão baixa, né, a gente chama de ultra baixa. Entretanto, pode haver uma fuga de corrente. Se você não tiver um dispositivo ali para proteger, né, e desarmar a proteção, você pode passar por um sério problemas de choque, risco à vida. Porque você está num corpo molhado, você tem um potencial ali já.
No momento que você está com a roupa molhada, o sunga molhado, o corpo molhado, você tem a tendência de quê? Que a corrente seja mais potencial nesse momento. Então, os dispositivos é para lhe dar a segurança que você, qualquer momento, uma fuga de corrente, ele venha desligar o circuito. Então, as outras áreas também que precisam também ter certo cuidado são na parte dos aterramentos. Observar se há um bom aterramento em todas as partes metálicas. Então, o aterramento do prédio, os aterramentos são fundamentais em relações para proteger e que os dispositivos, como o próprio DR que eu citei, venham funcionar regularmente. Eu digo isso porque eu também sou subsíndico lá do meu condomínio, e um dos gargalos que nós temos, além da folha de pagamento, é a conta de energia, né? Na parte da área comum sempre é um dos custos maiores dentro do nosso condomínio, por isso que eleva o valor da mensalidade lá do condomínio. Como é que faz uma gestão de consumo eficaz na parte elétrica? Olha, começa evitando as perdas, né? Os quadros elétricos, por exemplo, os barramentos da entrada da Energisa, onde chega ali, né? Todo o processo. Aquele tem que ter um certo cuidado. Ali, pelo fato do superaquecimento que acontece naturalmente do processo, né, de aquecimento, questão das correntes, aqueles barramentos eles vão pegando, concedendo folgas nas conexões. Pelo fato mesmo, é normal acontecer. Você precisa ter esse cuidado, que é onde está realmente tendo desperdício de energia. Então, o interessante é, e necessidade também fazer, chamar profissional, né, para que faça reaperto em todas as conexões, nos disjuntores, no barramento, porque é isso também que gera perda de energia. E é uma coisa simples de resolver. É uma coisa simples de resolver. Então, assim, além disso aí, são questões de equipamentos ligados, pois vocês podem economizar no tipo de lâmpadas. Muito condomínio tem aqueles modelos de lâmpada incandescente, né, que tem um consumo maior. Então, quando você começa a reduzir esse consumo, né, você pontuar, por exemplo, as lâmpadas lá das escadas. Então, os sensores só vai acender quando alguém passar. Então, você vai trabalhando nesse modo aí, mas evitar o que realmente traz muito consumo, acontece na perda de energia mesmo, de corrente. Temos condomínios, várias realidades, vários tamanhos. Hoje, na grande maioria, os condomínios são gigantescos. Então, temos várias áreas para poder ser utilizada e aproveitada. A energia renovável não é uma coisa de agora, porém, dentro dos condomínios, o pessoal está começando a utilizar nas garagens, colocar placa solar para poder fazer energia solar, né, para poder aproveitar a luz solar. Como se preparar um condomínio para poder receber esse tipo de energia? Olha, as condições, primeiro vem as condições físicas, né? Estruturais. Você tem que ver se você tem espaço para ter placas suficientes para essa compensação. Porque você observa pelo seu consumo. Não adianta você colocar placas que atendam a 10% do seu consumo. Não vai trazer muita diferença. Mas traz um alívio, traz. Porque o que acontece? Muitas vezes o condomínio é taxado, com qualquer outra empresa, pela quantidade da bandeira. Vai saindo uma bandeira, entrando outra, vai entrando a bandeira vermelha, então o consumo vai aumentando. Então você chega num patamar que você tarifa passa a ser mais caro para você. Quando você tem o sistema de compensação, que é através das placas solares, né, as chamadas energia solar, significa que você está injetando ali dentro, você não está deixando de consumir, mas você está injetando. Né? É como a gente chama um encontro de conta, né? Uhum. Encontro de prestações. Então, quer dizer, você tem energia gerando e energia consumindo. Então, nesse ponto, primeiro tem que analisar estruturalmente. Se você tem condições lá na sua edificação de colocar a quantidade de placas que vem atender a sua demanda de consumo. Então, é por esse caminho. Fora isso aí, é trabalhar as economias pontuais. Por exemplo, o condomínio tem 2 elevadores. Precisa 2 elevadores estar funcionando a noite toda? Full time, né? Não tem necessidade. Então, você pode programar isso aí. Então, as lâmpadas das garagens você pode programar também acender pontuais. Então, assim que começa já a economia. Fora isso aí, evitar as perdas que eu acabei de citar. As conexões também trazem muita perda de energia. O Raildo, uma realidade agora que estamos viciando e com essas fábricas que estão chegando no Brasil, dos carros elétricos, né?
que é uma realidade, também não é novo esse tipo de automóvel, porém no Brasil ganhou mais evidência nesses últimos anos para cá. Teve isenções, agora o governo está taxando, né? Se não me engano, Aqui ainda não, né? Aqui ainda não começou ainda não, né? Aqui, não, como diz, as compensações, né? Certo. Financeiras. Mas parece que vai começar já a taxar a questão de IPVA, essas coisas, que se não me engano era isento durante 2 anos. Exatamente. Em Maceió, a pessoa está saindo para comprar carro lá, um exemplo. Mas o governo está negociando alguma coisa nessa direção. Pronto, então, como é que o impacto da instalação para poder carregar, como eu falei, né? O pessoal planeja X carga, aí de repente eu meto um bocado de ar-condicionado e me vem um carro elétrico. Como é isso aí? Esse impacto pode causar? Olha, isso aí é muito preocupante. Está preocupando demais os síndicos. Os síndicos estão assim, se vendo obrigados de buscar caminhos, meios, alguma forma de orientação para poder autorizar ou não. Hoje mesmo, por acaso, eu fechei hoje um estudo de viabilidade técnica. Por que eu digo isso? Porque assim, você tem uma demanda na sua casa, né? Você tem uma potência instalada, tá, tudo ali. Digamos, no projeto seu, da sua residência, tem lá 17 mil, né? 17 mil watts instalados para você usar lá. 3 ar-condicionado, 2 chuveiros, aí vai. Uhum. Aí você vem, acrescenta uma carga de 7 mil, por exemplo. Então significa que quase a metade, né? Quase a metade, vamos botar 40%, de carga você está inserindo na sua rede. Se sua rede foi projetada e o cabeamento está dentro daquela proteção, dentro daquele consumo, daquela corrente, isso significa o quê? Você não pode colocar mais carga em cima, porque vai aumentar mais ainda a corrente. E os principais aspectos, assim, técnicos? Então, aí esse é um ponto. Mas o principal de tudo isso é onde vai esbarrar toda a corrente, toda a carga. Se você tem um condomínio que tem, vamos lá, digamos 100 apartamentos, vou fazer aqui só uma analogia para você entender e os seus ouvintes. 100 apartamentos. Se você apresenta um box para cada um, 7 mil watts, pode pensar em 700 mil watts. Compreende? Uhum. 100 apartamentos. Você entregando 7 mil watts para cada um, que seria hoje o que um wallbox puxa, você está aumentando a carga de 700 mil, não é isso? Watts. Isso. Imagine o impacto que é você trazer isso, uma transformação, e levar, e dizer assim, eu vou ter que mudar meu transformador. Meu transformador é de 225 kVA, com essa nova carga, eu tenho que trocar o transformador. Aí eu lhe pergunto, é simples chegar lá e trocar? Não. Você tem que fazer chamado melhoria de rede. Fazer o projeto e dizer a energia quanto é que você quer de carga mais. E dizer por quê. Mas não só fica nisso. Por quê? Porque atualmente a Energisa só autoriza até 300 kVA a subestação aérea. Se você já tem lá 225 e quer aumentar 700 mil watts, isso significa que você vai ter pelo menos uma subestação de 500. E não é permitido. Seu condomínio hoje, seu condomínio permite fazer um cubículo lá para botar uma subestação abrigada? É complicado. É ou não é complicado? Por isso que eu sempre digo que tem que fazer o estudo de viabilidade técnica para escolher o melhor projeto para o condomínio. Porque você, hoje é subsídio, mas você sendo síndicos, diz assim, me faça um projeto para eu instalar carro elétrico lá para todos os moradores. Qual é a potência? Que todo mundo tenha 7 mil. Eu faço o projeto, vou ganhar meu dinheiro, tá aqui, e depois o projeto fica o quê? Inexequível. Pelo investimento que vai ter que ser feito, e muitas vezes não vai ser possível. Então, são essas preocupações que o síndico tem, e a gente está orientando, inclusive, estou indo nessa direção de orientar, que faça o estudo de viabilidade técnica, veja os carros que já tem instalado, e se vai permitir ou não, é o estudo que vai dizer. Porque a gente tem que trabalhar na corrente de projeto. Então, ideal... E não colocar analisador de energia para dizer que o condomínio tem 100 amperes sobrando. Isso não é o correto.
O Então, analisador de energia é permitido? Mas para outras finalidades. Mas para você determinar e dizer para o condomínio que o condomínio tem 100 amperes de sobra, pode botar carro que quer, isso não é o real. Por quê? Porque você não pode trabalhar numa hipótese. Para projeto, você tem que ter números. Você tem que apresentar a energia, o consumo em projeto, a corrente de projeto. Aquilo que vai dizer o que para você? Olha, eu tenho aqui o projeto. Eu tenho um projeto aqui para cada morador ter 7 mil, mas para que eu não mexa na minha subestação, eu não venha criar uma subestação aérea, criar a entrada é uma só, não vai ser possível, eu não posso colocar dentro do condomínio. Então, qual é o projeto melhor, Raildo? Aí nós vamos discutindo plano A, plano B e plano C, para você discutir, porque a tecnologia está aí e ninguém vai ficar longe dela. Não é permitido mais do que uma inscrição dentro de um condomínio? Não, normalmente é uma entrada única, desde que nesses padrões, né? Agora, nós temos aquelas estações aéreas, né, que fica correndo a rede por dentro aqueles blocos menores, mas condomínio de alto padrão, normalmente é uma, de médio e alto padrão, normalmente é uma entrada só. Você me alertou aí que agora eu vou começar a olhar quem que já tem lá no condomínio. Exatamente. Carro elétrico, porque se você faz um cálculo dimensionado, claro, todo mundo usando ao mesmo tempo, que você tem que calcular exatamente, dessa forma. É isso que tem que ir para o projeto. Você não sabe que horas o cara vai carregar. Exatamente. Você não pode analisar que o cara, não, bota aí que... Um vai ser de manhã, outro vai ser 10 horas, Isso pode, assim, em momentâneo, pode ter uma solução para o simples, mas depois, quando outro querer, você tem que trabalhar na coletividade que todos vão permitir de ter sua estação. Vou levar isso para a reunião da gente. Então, isso é fundamental, porque se você, por isso que a audiência pública que eu estou preparando sobre o caos elétrico é nessa direção. É chamar a Energisa, chamar o Ministério Público, chamar o Corpo de Bombeiros, chamar todo mundo. Porque para ver se pelo menos a Energisa flexibiliza a coisa. Em vez de ter uma subestação de 300, permitir uma de 500, por exemplo. Aí já melhora bastante. E as concessionárias também têm que estar alertadas nisso aí. Tem que estar alertadas nisso aí. Porque senão você vende e o cara fica inexequível para o cara carregar o carro dentro de casa. Então, você já vai jogar o dinheiro do projeto fora e vai acabar atrapalhando todo um processo. Então, o estudo de viabilidade técnica fundamental para que eu possa dizer, ou aquele profissional possa dizer ao condomínio que assim, olha, se você colocar uma potência de 3,5 para cada um, que é o que um carro híbrido pega, puxa, 3,5, eu não posso entregar para todo mundo. Então isso não vai adiantar. As contas são para todos. Deixar B sem. Não pode, isso não existe. Isso é qualquer ação na justiça, o condomínio dança. Agora, qual é o plano C? É você ver a viabilidade de ter naqueles estacionamentos, né, do condomínio, aqueles que pertencem de fato do condomínio, porque às vezes a gente tem uns estacionamentos e acha que é do condomínio. Ali é uma via pública. Então tem que ver, porque aí pode mudar o código de obra, muitas coisas aí. Por isso que a prefeitura vai entrar nesse meio, a prefeitura tem que ter também participação nisso, porque você pega aquelas garagens lá na frente e coloca um cubículo para o carro, você está tomando espaço. Se você tem essa vaga sobrando, então todos esses aspectos são analisados. Por isso que a gente precisa, com o estudo de viabilidade, levar para o condomínio a real situação. Porque quando você vai lá, faz uma análise de carga, coloca um analisador de energia, que muitos estão fazendo aí, e dizer que o condomínio tem X amperes sobrando, sim, mas você não tem X amperes para todo mundo. Então você não pode estar dando um falso assim, percepção que vai todo mundo estar lá e que poucos vão querer carro elétrico. Não pode trabalhar isso. E projeto não é assim. Senão vai toda hora estar caindo, né? Então, e outra. Exatamente. Aí o impacto é maior. Aí você tem questão de seguro. O que é que o seguro vai enxergar sobre isso? Você sabia de uma coisa? Como eu sou especialista também na área de incêndio, eu vou entrar nessa seara que faz parte também. Não, pode ser. A aula é bem-vinda. O incêndio. Então, você sabia que a maior carga de incêndio está na garagem? Os condomínios? Sabia disso não. Pois é. A maior carga de incêndio está nas garagens, conta-se nas garagens. Aí você vai lá instalar um ponto de ignição, que é a elétrica. Passa a ser um ponto de ignição ali dentro. Então, na consulta pública,
do Corpo de Bombeiros de São Paulo, referente ao sistema do carro elétrico nos condomínios. Ele mandou um modelo para todo o Brasil e você se manifestasse. Isso do dia 2 de abril a 2 de maio. Significa o quê? Houve a consulta pública, o que vem de lá para cá eu não sei ainda. Mas já tem um aspecto, já tem um desenho o que vai ser isso. Totalmente fora de uma realidade dos condomínios. Peço licença para você, Certo. agradecer aqui nossos patrocinadores. A Geobras, nosso amigo Danilo, pensando em serviço geotécnico, Geobras. 3D Engenharia, nosso amigo Daniel, pensando no condomínio de alto padrão, 3D Engenharia. Barbearia Marcelo, fica ali na Farolândia, pensando em corte masculino e barba. Barbearia Marcelo. Soedes Empreendimentos, nosso amigo Edclay, nosso amigo Edclay trabalha com obras públicas. Bergs Hidráulica, serviços hidráulicos com nosso amigo Berg. Suprimac, aluguel de equipamentos na Suprimac, nosso amigo Júnior, nosso amigo Marquinho. GL Construções, nosso amigo Gustavinho, construções de incorporação. Vai me desculpando, Raildo, para poder agradecer aqui nossos patrocinadores, sabe que é muito importante. Isso é importante também, conhecer os prestadores, os nossos patrocinadores, vamos dizer assim, os seus patrocinadores, porque eu posso precisar de um serviço desse. Com certeza. Né? Daqui a pouco, cadê um pessoal que trabalha com gerador? Ele me indica aí. Aí já sei onde encontrar. Justamente. Então isso é fundamental, esse feedback aí. Justamente. O Raildo, então como é que a gente consegue conscientizar ao síndico a importância do engenheiro eletricista para poder fazer esse dimensionamento de equilibrar essas cargas elétricas? Rapaz, vou dizer uma coisa para vocês. Porque o cara só lembra do engenheiro civil, né? Nessa hora. Então, o eletricista ele é o profissional direto, que pode orientar da melhor forma possível como conduzir esse processo aí do carro elétrico nos condomínios. Quando a gente fala de carro elétrico nos condomínios, Diego, a gente também entra, como se você entra na seara da combustão, né? Na seara da preocupação, do incêndio. Porque, olha um ponto interessante, que pouca gente no Brasil fala, mas Raildo fala. Raildo fala porque Raildo tem especialização na área de elétrica, sou graduado em engenharia, mas tenho 2 especializações, instalações prediais e combate a incêndio, fora o sistema de SPDA. O que eu quero trazer com isso? Quando a gente pensa no contexto de carro elétrico, a gente tem que pensar, alguém já disse para você como vai ser o extintor para combater um fogo dessa natureza? Você acha que esses extintores convencionais que a gente usa são suficientes? O processo é outro. Então, o que a gente tem que trazer, que nós estamos falando de um principal ponto de ignição que é elétrica. Então, precisa do engenheiro eletricista para dimensionar e levar para você uma forma que você contrate o melhor serviço. Você chamar hoje um profissional e dizer assim, eu quero fazer um projeto elétrico no meu condomínio, porque eu vou colocar um ponto elétrico para cada morador. Será que é fácil? Para o projetista é. Ele só vai precisar dizer o quê? Eu preciso a potência que você quer entregar a cada morador. Aí o morador, eu penso no wallbox para mim, então 7.000. Aí a gente volta naquele assunto inicial que conversamos. Eu vou acrescentar 7.000 watts, os 7 kW, em cada unidade. Multiplica as unidades, quantos você vai acrescentar? Os projetos direcionados pela construtora já vêm com as cargas determinadas. Então, por isso a importância do eletricista para dizer o que? Olha, o seu apartamento não suporta mais essa carga. Não é mais o condomínio, primeiro pelo apartamento. E isso que as pessoas não se preocupam. Quer chegar, você comprou o carro, o cara vai instalar, olha, o eletricista está indo lá, o jeito está indo lá instalar. Ele vai puxar uma rede, tal. Ele está dividindo o seu ramal com o carro. Diretamente. Ele não vai lá para o apartamento, ele não vai puxar do seu apartamento. Ele está pegando dali, né, de baixo mesmo, fazendo toda a conexão. Você está fazendo ali um Y, praticamente. E aí é onde vem a preocupação. Então, além dessas conexões, nós temos os dispositivos que regulam a situação do carro. A NBR 17019, que é específica para carros elétricos, ela trata de todas as seguranças, os requisitos mínimos. A Energisa com a 042, a NDU 042, trata também sobre carros elétricos. E mesmo assim, os profissionais, mesmo sem profissional da engenharia ainda, não faz valer o que a norma está pedindo. O Raildo,
Bom, brasileiro pensa logo no bolso, né? E a gente sabe que não é uma coisa barata. Hoje, quanto é que custa uma estação, certo, de carregamento? E futuramente a manutenção. Quanto tempo deve se fazer essa manutenção? Mais ou menos. A gente sabe que não pode dar precisão de quanto vai ser, depender de KVA e tal. Mas, a grosso modo, para um carro, quanto é que custa a manutenção e quanto tempo tem que fazer? Olha, vamos pensar em uma residência. Você mora numa casa e quer comprar um carro elétrico que vai instalar lá, né? Então você tem uma única preocupação. O único culpado de certo e dar errado é você. O único prejudicado vai ser você, Justo. se fizer a coisa errada. Você está envolvendo toda a instalação da sua casa dentro, né, com a do carro. Então, é preciso mapear tudo que já tem instalado na sua casa, porque o que acontece? Tem uns gambiarras, que às vezes você não tem culpa de nada de contratar um eletricista para fazer uma coisa, ele faz um bocado de gambiarra, você não está sabendo. Então, isso começa também, vem a questão da perda de energia, por as conexões folgadas. Quando você faz uma residência, não é diferente de um apartamento, né? O apartamento, por quê? Você não está subindo com cabo, você está pegando lá embaixo mesmo, onde estão os micromedidores, né? Que é os chamados contadores, né? Certo. Então, hoje essa manutenção, eu recomendo a cada 3 meses, a título de aferição. E na área de praia? Desce mais ou... Não, numa média, 3 meses. Por que eu digo isso? Porque você precisa trabalhar o ciclo, né? Um ciclo de 90 dias para saber como é que está as instalações, o que é que seu carro... Se não criou pontos quentes, porque assim, ó, eu presenciei, fiquei horrorizado com uma instalação. Eu dimensionei um cabeamento que dava de cabo 16, pela queda de tensão, para instalar um wallbox de 7.000. Se você instalar um wallbox de 7.000 watts, você tem, digamos, a 10 metros, 15 metros, vamos botar assim, você não vai ter essa queda de tensão assim considerada. Mas no momento que você vai instalar lá no fim da garagem, você vai ter que passar em todos os pontos das garagens, sobe e desce, aí vem a queda de tensão, né? E aí eu pedi um cabo 16 milímetros. Foi o que aconteceu? O cara fez a instalação lá, não sei com um Zé Faísca. O cara colocou o cabo 6. Nossa Senhora. E colocou um fio para o aterramento de 2,5. Então, é por isso a importância de fazer essa revisão. Porque você tem 90 dias para fazer as correções. Por quê? Porque nós temos as proteções do próprio cabo. O cabo ele não vai entrar em colapso de uma para outra. Ele vai perdendo o isolamento dele. No momento que a corrente começa a esquentar o cabo, circular, e o cabo está mal dimensionado, aí o cabo vai perdendo aquela isolação própria do cabo. E aí, com determinado tempo, ele pode entrar, derreter e colar. Então, 90 dias é poder já ter um norte, e até mesmo com profissionais diferentes. Não chama mais aquele que fez, chama outro profissional, porque aí aquele não vai dizer que ele fez certo, fez errado. Uma pessoa pode identificar uma instalação errada. Eu posso fazer uma instalação errada? Você pode, eu não pode, mas sabendo, aí é demais. Não pode acontecer é que você achar que vai estar tudo certo e deixar tudo por isso, esperar passar 1 ano, 2 anos. Por isso que a média que eu recomendo, principalmente para carros elétricos, a cada 90 dias, faça uma nova inspeção. Benefícios que a gente sabe, falando na parte imobiliária, a gente sabe que todo benefício que você coloca dentro da sua casa é para o seu próprio consumo. Né? Eu quero botar um ar-condicionado, quero fazer uma piscina, quero colocar luz solar e agora está em evidência colocar uma estação de carregamento para veículo. Isso pode afetar no valor tanto para menos como para mais ou você acha que não afeta em nada? Em relação às construtoras entregarem já com os pontos? Não, de construtora, mesmo com a casa já usada, colocar, porque isso, como você falou, se não houver manutenção, é um ponto crítico para poder acontecer um incêndio dentro de minha casa. Né? E botar aqui 99% das residências não faz seguro residencial. É verdade. Então, assim, o que a gente observa é que esse ponto, né, que você coloca, por exemplo, você acrescentou um item que está na moda. Quando você diz assim, eu tenho um ponto de carregamento de carro aqui dentro, né, você tem um fator, né, predominante de valores. Mas não quer dizer que aquela pessoa que comprou sua casa
ele deu um valor, né, maior por causa daquilo. Porque ele vai pensar o seguinte: se eu for comprar sua casa, que já tiver um ponto elétrico, foi feito por outro, não, primeiro eu vou verificar se esse ponto está tendo. Então, assim, eu acredito, assim, acrescenta valores ao imóvel, sim. Tanto é, se você, hoje, um condomínio tiver rigorosamente, por exemplo, os condomínios novos, né, que estou seguindo agora, que já vem com um ponto, mais com um ponto, para carro, para tomada de 20 amperes. A tomada de 20 amperes, você usa aqueles carregadores portáteis, né? Certo. Você bota 20 amperes, que eles também só puxa 3,5. Né? Ele está puxando essa potência. Que é para os carros híbridos. Um carregamento desse aí leva muitas horas para poder. Porque quanto maior a potência distribuída, vai depender do que o seu carro vai puxar. Para poder dizer assim, ó, esse carro, mesmo na potência 7, ele vai puxar, ele vai carregar em 4 horas. Certo. Esse mesmo carro pode carregar em 6 horas. Isso depende muito. Agora, quanto maior a potência, tende a tempo diminuir de carregamento. Então, no momento que você entrega 13,5, você não está mudando muita coisa, não. Agora, o que é que tem que ser entregue? Uma caixa de distribuição, um quadro de disjuntor específico para o carro elétrico. Essa que é a recomendação da norma. Então, fazer uma caixa separada. Exatamente. Que vai ter lá os DPS, né, tem lá o DR, os disjuntores específicos, a tomada específica. Uma chave de emergência. Então, um disjuntor de emergência, que é aquele principal. Então, no momento que entrega isso, você ali, por exemplo, hoje uma instalação hoje de um carro elétrico está em média de 2.500 materiais. 2 a 3.000. 2.500 a 3.000. Para poder se instalar. Você instalar, deixar pronto, fora a mão de obra. Então, está em material, gasta isso. Então, uma valor manutenção preventiva, mais ou menos em quanto isso aí? Na média, quem vai fazer uma avaliação vai cobrar o quê? R$200 para fazer a avaliação. Caso vier trocar alguma coisa, vai pagar material. Exatamente. A média é essa de preço. Mas como tudo é novo, mas considere como um ponto crítico que você tem que estar sempre acompanhando. Porque fundamental, como eu disse, um exemplo. E dentro dessa casa é interessante você ter um extintor grande para poder atender. O extintor certo, né? Justamente. Porque tem um processo de resfriamento. Então, porque senão ele vai dar o recalque, né? Ele vai voltar a temperatura. Então, o processo de resfriamento, ele trabalha, por exemplo, os extintores tipo D, né? Ele tem um processo para esse tipo de incêndio mesmo, tipo de baterias. Porque aquele tipo skatezinho elétrico que as crianças gostam de andar em cima, né? Aquilo ali, pelo menos que eu vi já muito na televisão, que causa um incêndio miserável, aquele tipo de lítio, né? A bateria. É a bateria. Essa bateria, então, ela tem esse processo. Por que acontece? É o processo natural do material. Você superaquecendo ele, sempre carregando. Você vai se expandindo. E outra, o que preocupa no carro, o elétrico, é que você tem a possibilidade de carregar ele em outro lugar. Será que naquele lugar que você vai carregar, o sistema está preparado? Então, pode trazer consequências para o seu carro. Então, assim, tudo é novo, mas são situações que podem acontecer. Então, muita gente já quer abastecer na rua, na estrada, se for realmente necessário. Mas se puder ir no local e voltar com o mesmo carregamento que você fez em sua casa, que está tudo dentro das normas, direitinho, conforme foi carregado, eu acho que evita problemas, né? De um investidor de um carro ter um problema. Porque o que acontece? A própria concessionária dos carros elétricos, ela chama atenção de questão do seguro do carro. Assim, nesse caso, o seguro não, a garantia do carro. Por quê? Se constatado que naquela instalação, olha lá, se constatado que na sua casa você fez a instalação meia boca, ele pode alegar que o problema que deu, algum tipo de problema, foi relacionado a uma má instalação. Entendeu agora? Vão se abraçar em detalhes. Em detalhe. Então, e outra, você é a pessoa hoje um carro desse, bater em outro, né? Que as baterias tudo carregadas, como seria? Né? Todo esse... Dizem que a blindagem é muito boa, né? Mas... Eu estou preparando um material muito bom que vai falar sobre as questões dos extintores, as carenagens do carro. Então vamos botar uma polêmica aqui, um salzinho aqui nesse tempero. Certo. E vou jogar para você. Raildo, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje, compraria um carro elétrico? Compraria.
Então você indica um carro elétrico hoje Eu para... compraria porque eu gosto da tecnologia, certo? É aquele negócio. Tudo tem risco. Agora, logo que se eu for comprar, eu vou seguir todas, eu vou instalar da forma que tudo está pedindo, as regras. Porque assim, ó, no mundo da perícia, a gente trabalha assim. É que eu também faço perícia também. O que acontece? Para a justiça, quando você segue rigorosamente tudo que as normativas tratam, as leis, então, e aconteceu o acidente, para a justiça, isso foi uma fatalidade. Entendeu? Uhum. Então, pode acontecer um carro desse morrer, pode. Mas também, eu posso também sair da minha casa, atravessar dele na rua, ser atropelado e morrer. Entendeu agora? Então, assim, o que a gente tem que levar em consideração é que a premissa da segurança é seguir rigorosamente que as normas tratam. Porque se tem uma norma, o Diego, ali foi estudado, não foi colocado uma normativa porque achou bonita e vamos acrescentar. Não, ali foi a base de um estudo técnico. Então as normas estão para ir, para serem seguidas. No momento que se segue rigorosamente elas, a probabilidade de acontecer acidente é bem reduzido, bem menos. Mínimo possível, bem menos. Raildo, você que vivencia diariamente a questão do condomínio, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas vamos lá. Você falou que a melhor prática seria a estação comunitária para condomínios, para poder justamente evitar essa sobrecarga da tensão daqui chega, né, para se todos os condôminos quiserem ter um carro elétrico. Vai nessa direção. Pronto. Aí, minha pergunta, o condomínio, como é que ele gerenciaria essas estações comunitárias? Seria possível se cobrar, né? Por exemplo, nós temos algumas lojas espalhadas aqui na capital, algumas são gratuitas, né? E outras são pagas. Como é que gerencia essa parte do condomínio para poder cobrar? É legal poder fazer esse tipo de cobrança? É porque o que acontece, olha, vou dar um exemplo. Você tem duas modalidades. Eu ser um investidor. Pronto, eu vou investir em dois pontos de carregamento de carro dentro do condomínio. Um para cada lado de garagem. A fatura será minha. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Tem dois pontos. De onde eu vou puxar energia? Do consumo das áreas comuns. Então, há uma negociata, onde há um medidor que trata de tudo isso aí. Existe um software que ele trabalha todas essas medições. Horário, tudo, com os minutos, já calcula tudo que vai pagar. Isso é importante para o condomínio? Porque você deixa de ter uma sobrecarga de geral, de todos investimento na parte de infraestrutura, de melhoria de rede, para atender, muitas vezes, e não vai conseguir. Vai acontecer do condomínio ter o dinheiro e não vai poder fazer. Então, se você trata como coletivo, você coloca para atender, por quê? A probabilidade maior, hoje a gente pode tratar assim, a maior probabilidade em relação a isso que a gente trata, não é que maior ou menor, é questão, a probabilidade de fato, ele é assim, voltado para o coletivo. Porque já pelos estudos de viabilidade técnica que eu estou fazendo, já demonstra o tamanho do investimento que o condomínio terá que fazer para atender a todos os moradores. Cada um tem a possibilidade de ter seu carro. Mas pela probabilidade, que eu quero dizer, 50% vai passar 20 anos e não vai ter carro elétrico dentro do condomínio. Você entendeu agora? Mas quando se faz o projeto, é considerando todos. Uma estação dessa, para poder fazer a comunitária, custa quanto? Isso dá média de 6 mil por aí. Só que é o seguinte, esse daí para você é o comercial. Certo. Normalmente você vai colocar uma estação que vai dar mais tempo, assim, vai ser o carregamento muito mais rápido, com menos tempo. Esse aí vai ser com o software e tudo, pode acontecer chegar a 40 mil, 50 mil. Uma então estação custa dessa, muito alto. Então. Certo? Mas observe um ponto. Tem um condomínio que eu fiz o estudo de viabilidade e vi que é o seguinte, olha, para você atender esses moradores aqui, você vai, os 23%, aliás, 45% dos moradores do condomínio, era um condomínio pequeno, 52 unidades. Então, daria 23 apartamentos. Então, eu tinha lá um transformador, aliás, tem, de 225 kVA.
Aí a sugestão é, troca esse transformador, coloca um de 300, que é o máximo que eu posso colocar. Eu teria 705 kVA, para atender 45% da população condominial. Não vou atender 100%, não vai resolver. Então, o que é a sugestão? Vamos ver a possibilidade de ter o plano B, plano C, que é, o plano A é todo mundo ter, o plano B é só o condomínio, dentro do próprio condomínio. E o plano C, que eu estiquei, que seria esse ponto pelo lado de fora. Por quê? Porque mesmo o condomínio tendo uma subestação, né, um ponto de carregamento, melhor dizendo, dentro do condomínio há riscos. Por que eu digo isso? Porque nos projetos de combate a incêndio, o Corpo de Bombeiro não vai querer aquele projeto daquela forma mais. Hoje, se você pegar hoje, dentro do seu condomínio, dentro assim, condomínio, que é garagem subterrânea, essas coisas tudo fechado, você colocar uma garagem, destinar uma garagem, por exemplo, não é suficiente. Porque para o que o Corpo Bombeiro quer, que tenha um espaçamento de 1 para outro de 5 metros. Para o elétrico. Para o carro elétrico, exatamente. Então, o espaço, digamos que eu tenho que ter essa mesa todinha aqui, com a parede de corta-fogo de um lado, parede de corta-fogo de outro. Então, para eu ter esse carregamento dentro do meu condomínio, eu tenho que seguir rigorosamente isso aí. E esse tipo de fogo gerado por bateria, uma parede comum, ela não suporta, né? Não. Você tem que ter aqueles ladrilhos, os ladrilhos então, assim, específicos, e são carinhos, né? E outra coisa interessante, que ninguém trata disso aí, eu já venho batendo na tecla. Inclusive, vou mostrar com as pesquisas sobre as questões científicas, sobre o que é no Brasil. Você está fazendo parte de um grupo lá no CREA para atualizar a cartilha do condomínio. Né? Eu fiz parte desse, na época, né? Eu com o Tadeu, a gente fez parte da formulação dessa cartilha. E, parabenizo para estar sempre atualizando, porque a evolução ela é contínua. É contínua. Aí, não adianta ficar estagnado naquele negócio do passado que já foi, de brincar as normas até ultrapassadas na época. Hoje o desafio maior está para o síndico, sabe? E não deixar ou deixar. Porque quando você chega para conversar com alguns moradores, ele diz, eu não estou nisso, depende de mim, não bota nada aqui dentro do carro elétrico. Mas você comprou, você é morador. Ali lhe garante que o condomínio tem que se adequar à realidade. Né? Você não pode deixar de ter as coisas. Agora, quando mostrado que teve todas as possibilidades, né? Não pense nas possibilidades financeiras, porque para financeiro o juiz vai dar direito, não adianta. Mas no momento estruturais, que não vai ser possível instalar por razões tais, aí sim, aí o juiz vai dizer assim, ele não pode instalar carro elétrico no seu condomínio. Então, para isso vai ter que ter todo um parecer, né, de bombeiro, de Energisa, do engenheiro eletricista, para que o síndico tenha um embasamento técnico, dizer assim, ó, infelizmente nosso condomínio não tem como instalar carro elétrico. Agora eu lhe pergunto, daqui a alguns anos, você que compra o carro elétrico, se tiver um condomínio que tem possibilidade de botar carro elétrico, outro que não tem, qual você vai comprar? Tem, né? Então tem isso também. Então, esses condomínios novos já vêm pensando nisso ou ainda também não está surgindo? Nenhum, a não ser que seja na planta atuais. Agora, tem um condomínio aqui no Jardins que já tem um ponto elétrico, entretanto, com a tomada de 20 amperes, só isso, mais nada. Quando você puxou o fio, botou ali. Então não tem, para mim não tem. Agora, pode ser que já esteja dimensionado essa carga de 3,5. Aí já está dentro do projeto. Também, se eu tiver o carro, veja só, se eu tiver o carro que é totalmente elétrico, eu vou precisar usar um wallbox para puxar 7, um exemplo. Se eu for colocar na tomada dessa aí, eu vou passar... Para quem está ouvindo não sabe o que é wallbox, que seria o wallbox? O wallbox é um equipamento que você liga no seu carro para carregar. É uma caixa preta, onde tem todo o formato de liberação, de um software instalado, né? Toda a parte de circuito eletrônico de transformação está nele. Certo. Quando você liga na tomada de 20 amperes, quem faz essa conversão já é direto o seu carregador, certo, que faz toda essa redistribuição da carga. Certo. Ele passa a ser por uma carga diferente. E o carro que é 100% elétrico, ele puxa mais do que o híbrido? Porque ele vai puxar 7. E aí, nesse caso? Aí tem que ser 7 para ele. Aí
foi projetado para 3,5, Então, vai dar uma sobrecarga naquele fio. Não, pelo contrário. Vai demorar uma eternidade para carregar. Porque Mas não esquenta o fio. Não, porque ele não vai puxar. Entendeu? Ele não vai puxar. Isso não faz ignorância, o sistema não vai ler. O carro, o equipamento dele é através do wallbox. Certo. Se ele comprar o carregador e ligar lá, ele vai carregar, mas vai ser uma eternidade. Porque ele não vai puxar o 7, ele vai puxar os 3,5, porque é os 3,5 que quem vai estar puxando é o carregador, não é o carro mais. Entendi. O seu celular, quando você vai carregar, você não liga 220 e você não carrega em 12 volts, quem determina é o carregador. Então a mesma coisa, a mesma situação. Agora, quando eu boto o wallbox, aí eu já puxo os 7 direto, a potência de 7.000. Entendi. Aí eu tenho aí a potência 100% distribuída para eu ter meu carro carregando mais rápido, sendo elétrico. Ô Raildo, dentro de 1.000 coisas, né, que isso é quase um Neston, 1.001 atividades. Você está aí, vai batalhar aí na campanha para vereador. Você hoje é pré-candidato a vereador aqui de Aracaju. Deixo aqui os parabéns, né, a coragem de colocar o nome e espero que seja eleito, porque pessoas de bem, com pensamentos técnicos, é o que devem compor não só a parte da Câmara de Vereadores, como deputado, Senado, e que assim seja qualquer outro cargo político que seja. Porque a gente só vê aí pessoas que não têm essa parte técnica e entra só na parte política e aí não vai para canto nenhum, a gente já conhece o caminho. Hoje, qual é o objetivo, qual é o público que o pré-candidato Raildo Queiroz vai visar? Você, que mora em condomínio. Porque, veja só, eu sou um grande defensor da redução das taxas cobradas aos condomínios. Então, eu já venho debruçando sobre esse assunto há um bom tempo. Por que acontece? Você mora em condomínio, mora? O condomínio tem fim lucrativo? Não. Não tem. Já tem despesa, concorda? Justo. Mas paga os impostos iguais como se paga uma empresa que produz. Não, é isso que eu não acho justo. Eu não acho justo isso. Você pagar taxa, a sua taxa condominial é referente de todas essas taxas que são... Tudo que você paga é referente à sua taxa condominial. E se você não conseguir reduzir esse lado, essa injeção de cobrança, o seu imóvel só desvaloriza. Quanto maior a taxa condominial você paga, o seu imóvel vai lá para baixo. O valor dele vai lá para baixo. Se você chegar hoje para alugar um apartamento, a primeira pergunta que se faz é assim, qual é o valor da taxa de condomínio? Quando você vai vender seu apartamento, quer dizer, qual é o valor da taxa lá? A taxa é o ponto central. E para que isso aconteça, é preciso você trabalhar muitas coisas lá atrás. Uma delas é, por exemplo, o IPTU verde. Já ouviu falar já do IPTU verde? Já. Então, isso nunca foi para frente. Por que os outros estados têm e Aracaju não tem? Falta vontade, alguém que conheça o processo, alguém que vá lá e abra a boca no plenário da Câmara, fale, mostre a realidade. Eu aciono o Ministério Público, porque você construir um prédio, um terreno, cujo valor do IPTU era construir o prédio para 200 andares, você paga todo mundo pagando um valor quase igual do IPTU de um terreno. Não pode. Então, você tem que reduzir o valor do IPTU, mostrando no Ministério Público que se eu pagava no meu terreno 10 mil de IPTU, porque agora a somatória de todos os apartamentos está chegando a 300 mil. O que foi que o prefeito botou lá? Qual foi o benefício? Isso. Né, então, é isso que a gente tem que debater, para poder baratear. Você dá um alívio no bolso do morador. Mas isso aí você vai brigar com briga de leão aí. Mas tem que brigar. Senão não faz sentido ir para lá. Eu tenho minha vida resolvida, eu tenho minha profissão, hoje eu estou tranquilo. Eu só quero contribuir para mostrar que é possível fazer uma coisa para o setor condominial. O IPTU verde é nesse sentido. Se você tem seu condomínio regularizado com o sistema do bombeiro, regularizado com todo o processo de IMURB, SEMA, você tem direito ao IPTU verde. E o IPTU verde vai transformar aquele valor do seu IPTU, que digamos assim, se é 2 mil, para R$1.000. Um abatimento de 50%. Que é interessante até para poder ter essa manutenção dos condomínios, né? Da exigência da lei. Porque né? De uma forma, muita gente diz assim, mas o governo pode tirar um dinheiro e vai botar, tem que restituir.
ele vai ter o contrapartida, a contraprestação, no momento que os serviços estão acontecendo no condomínio, muito mais, está havendo retorno de INSS para a prefeitura. Então, uma contraprestação direta aí, da redução do IPTU para o aumento de prestação de serviço. Então, o condomínio vai poder investir mais. Se você faz as licenças, se você faz as manutenções com a própria lei da prefeitura trata, que cada 5 anos tem que ter a nova inspeção. Então, se você tem esses profissionais envolvidos em engenharia, você também vende serviço para o condomínio. Então, os profissionais de engenharia têm que votar em mim também, viu? Porque lá é onde a gente vai buscar serviço. Hoje, 1/3 da população mora em condomínio. Lá mora empresário, político, mora de todas as classes. Justamente. Mas ninguém se manifesta. Por isso que eu estou vendo, é importante um profissional da área, que já está há 34 anos nesse mercado, que não tinha nem shopping center quando eu comecei. Eu estudei muito o setor condominial. Então eu sei onde extrair benefícios para o condomínio. Você tem hoje um desemprego muito grande no setor condominial, por conta desses encargos todinho que vem por aí. A taxa de bombeiro aumentou. Antes, em 2020, era um valor fixo. Agora é um valor de área construída. E aí já aumentou o valor pela unidade padrão fiscal deles. Isso que tem que ver. Eu falei com o comandante do Corpo Bombeiro, numa certa vez, disse que não era justo cobrar essa taxa para o condomínio, se o condomínio não é um rateio de despesa. Então ele pediu que fizesse um projeto, apresentasse, levar para o deputado para rever isso aí, que para ele tudo bem, não havia problema contra isso. Mas a realidade é, quem vai fazer? Quem vai ter interesse? Ninguém tem. Se a gente não tiver lá com a voz ativa para dizer, olha pessoal, a realidade do condomínio é essa. Então, e hoje nós temos quantos % da população de Aracaju? 1/3 mora em condomínio. Então, eu quero chamar você que é morador do condomínio, você tem que abraçar essa causa. Porque hoje sou eu, amanhã pode ser você. O condomínio elege todos os vereadores de Aracaju se quiser. Justamente. Então precisa ver isso aí, porque se você quer valorização do seu imóvel, é preciso também você ter voz ativa lá dentro. Precisa ter representatividade tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa. Fugindo um pouco dessa parte de condomínio, mas entrando mesmo na área ainda da elétrica. Bicho, os postes de Aracaju, tipo uma poluição de cabo que o cabo não sabe para onde vai mais cabo. Uma coisa que eu também estava debatendo essa semana sobre esse assunto. Por que não modernizar isso, bicho? Exatamente. É a prefeitura cobrar, né, das empresas que ali tem cabo de telefonia, de internet, né, de antena elétrica, todo. Você imaginar, tem cabo ali no poste. Então aquilo tem que sair. E deixar a Energisa cobrar, de fato, a retirada daqui tudo ali, pô. Porque antigamente, quando nós tínhamos aquela linha, né, por que não passar isso terrestre? Por que não modernizar aqui, né, as grandes capitais? Mas aí é planejamento, né? Aqui eu não vejo hoje possibilidade de você fazer hoje um subterrâneo. Mas tipo, alguém tem que começar, né, Raíla? Tem alguns pontos. É por isso que eu falo, por isso que eu digo que a orla. Por isso que eu digo que a revitalização do centro da cidade, para geração de emprego e renda, para a modernização, para o turismo, isso é fundamental. Olha uma coisa que me chama a atenção, Diego. Como é que você não faz uma coisa planejada? Na prefeitura, atualmente, não se planeja nada. Você tem o plano diretor não saiu até hoje. Exatamente. Você chega lá no shopping... Lembra sabe esse shopping parking? Não tem? Vá lá. Você conta as pessoas que frequentam lá. Mas sabe por isso? Pelo um planejamento errado. Porque você constrói um shopping center, que é um modelo comercial muito famoso no mundo todo, o shopping center, a concentração de lojas, de grife e tudo. Aí um turista vem a Aracaju, conhecer Aracaju, encontra o centro da cidade desse jeito que está, aí vai procurar alguma coisa cultural que a cidade, aí mostra o turismo, tem um mercado aqui, vai lá, aquele mercado todo desorganizado, para não dizer outras coisas. Ainda disse assim, se você quiser almoçar, tem um shopping center aqui. Aí o que o turista faz? Vai andando, aí tem entre o centro da cidade, entre o mercado e o shopping tem um canal de céu aberto. Então, falta cérebro para essas pessoas que administram e falam de turismo em Sergipe. Quer ver outra coisa que eu falei essa semana?
o trem turista que tinha aqui. Uhum. Que coisa maravilhosa, deixaram acabar, rapaz. Pois é. Um trem turista que levava o pessoal da Aracaju para São Cristóvão, conhecer a cidade, a quatro cidades mais velhas do país, e vice-versa. O turismo fazia isso aí, acontecia o turismo. Isso era bom até para os hotéis. Mas cadê? Está lá, as ruínas. Então, assim, infelizmente, é o que a gente está encontrando hoje em dia. Pessoas que não têm comprometimento. Iluminação deu uma melhorada, botaram LED, né? Porém, mas você sente necessidade da cidade, uma cidade escura. Você chega ali no Cacique Chá, aquela ali era maravilha nos anos 90. Por que deixou acabar? Aquela catedral era bonita, né? Todo mundo ia para lá de noite rezar, agradecer o dia. A sexta-feira mesmo tinha um restaurante lá. Era uma briga para o espaço. A iluminação da ponte, que é um cartão postal, também se apagou. Se apagou. Os viadutos, né, que estão sempre iluminados. Você chega na Hermes Fonte, veja como é que está o viaduto da Hermes Fonte, já mostrando pontos lá que precisam de reparo. É isso que eu estou dizendo. Foca no Hermes Fonte, que acabou tirando o desemprego de muitas lojas fechando, ao que a prefeitura faz. Nós temos uma Câmara de Vereador que se preocupa em trocar nome de rua, né? E não se preocupa com o povo. Esquece. Então, a gente não vê. Então, assim, o IPTU verde é para que eu estou na rede de sustentabilidade, que eu gosto da sustentabilidade. Então, ele traz muitas frentes. E uma delas é realmente o fato de você ter esse IPTU verde. Então, isso vai ser bom para todo mundo. Agora, dependendo do gestor, eu vou cobrar. Senão, não faz sentido ir para lá. Justamente. Que seja a posição, a situação... Tem que Exatamente, tem que cobrar, não importa, porque senão não faz sentido eu estar me candidatando, gastando minhas energias, para chegar e ficar sentado na mesa lá, na cadeira, tomando cafezinho, bebendo água. Não é de mim. Eu gosto de botar a mão na massa, cara. Para mim é hoje, não é amanhã, não. É hoje que tem que acontecer as coisas. Raildo, muito obrigado. Espero que você saia vitorioso nesse pleito. Deixo aqui de coração mesmo. Obrigado. Do seu amigo aqui, essa força, né, que você ganha e que as pessoas, na hora de votarem, não peguem o seu papel que eu falo no grosso modo, não faça de papel higiênico, né? Use com consciência aquele momento ali, porque é o futuro, né? É o futuro meu, seu, dos netos e os futuros dos que venham a vir surgir no mundo. Muito obrigado. E deixo aqui uma última pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados. O que Raildo Queiroz espera do futuro da engenharia? Olha, a tecnologia, certo? Ela entra em todos os setores, certo? Então, o que eu espero que nós também aproveitemos bastante a tecnologia a nosso favor, certo? Que se torne a profissão do engenheiro ser mais valorizada. Porque hoje os profissionais querem construir uma casa, os proprietários, vamos dizer assim, os empresários querem construir uma casa ou um empreendimento qualquer, pensando em reduzir o máximo a presença do engenheiro, que é aquele que assina, atestando a regularidade do processo. Que ele valorize mais, né? Que os condomínios também. Lembre que dentro do condomínio nós temos uma engenharia embargada ali dentro, que precisa da atenção do engenheiro. Então, o que a gente espera é que a profissão seja mais valorizada, certo? Que a gente tenha mais voz, mais respeito, né? Pelos aqueles que contratam, entenda que a engenharia ela move o mundo. Justo. Né? Eu costumo dizer que não há desafio maior do que você ter uma engenharia funcionando. Então, a engenharia, ela é tão predominante que você espera coisa dela e acontece. Então, eu acredito que a tecnologia hoje vem favorecer mais a gente. Então, eu espero que a tecnologia continue nos auxiliando e não tirando nossos empregos de engenheiro. Agora, precisa também os engenheiros se modernizar, se valorizar e valorizar os colegas, né? Então, eu espero que a engenharia, como tudo, falando ditamente a engenharia, ela continue sendo respeitada no mundo todo. Maravilha. Porque não há desafio nenhum para a engenharia. A engenharia, eu costumo dizer assim,
tudo para engenharia é possível. Né? Nada é impossível para engenharia. Ah, dá para construir um prédio, tudo é possível. O prédio construir errado, dá para construir certo, dá para reparar. Então, para engenharia, eu digo assim, nada é impossível. Então, o que precisa para engenharia, a tecnologia chegando, a gente valorizar mais ainda os nossos profissionais. Muito obrigado, Raildo. Agradeço aqui. E falar para você, meu amigo e minha amiga, que ficou até aqui, recebeu essa aula aqui do nosso amigo Raildo. Se inscreve. Dá aquela, pega o seu dedinho aí, coloca aí na inscrição. E o Triplo C, curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?